Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Esse é um dia muito especial, eu estou num cenário diferente, um lugar preparado pelo Senhor, nesse lugar lindo ao qual eu estou hoje e ao qual o Senhor falou grandemente no meu coração, né, junto da natureza, né, e o Senhor, Ele bradava no meu coração uma palavra, que ela vai estar lá em 2 Samuel, e hoje é um dia muito especial, porque esse cenário aqui, ele está muito profético, ele está muito profundo, sabe, tudo preparado mesmo do coração de Deus para mim e para a tua vida nessa tarde, amém? Vamos lá, tá em 2 Samuel, a palavra que o Senhor quer trabalhar no nosso coração essa tarde, amém? Vamos lá, no 15, no 12, Samuel 12, 2 Samuel 12, nós vamos ler o 15, o 16, o 22 e o 23, amém? Então a palavra do Senhor diz assim: então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Daí lá para o 22, respondeu ele: vivendo ainda criança, eu jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Amém? Essa palavra é muito profunda, sabe? Essa palavra veio até Davi, né? Através do profeta Natã, né, revelando para ele todo aquele erro que ele teve com Urias, né? E de repente a justiça do Senhor veio sobre o homem segundo o seu coração, sabe? Veio sobre Davi a justiça do Senhor devido àquilo que ele havia cometido, amém? E o Senhor, ele trazia fortemente essa palavra no meu e no teu coração, sabe? Para falar sobre luta, sabe? E o Senhor, ele falava fortemente no meu coração para dizer para você nessa tarde, você que Deus preparou para estar vendo esse vídeo, sabe, e que você precisa ser como Davi, sabe? Davi, ele viu ainda o fio de suspiro de vida, um fio de esperança na sobrevivência daquele filho. E a palavra que acabamos de ler diz que Davi recebeu aquela justiça, aquele decreto da parte do Senhor, né, que a criança adoeceria, que o Senhor teria que vir com a justiça sobre a vida dele. E Davi, ele conhecia Deus, sabe? Mas mesmo assim ele lutou por aquilo que estava prestes a se acabar, que era o fôlego de vida daquela criança. E a palavra acabamos de ler que ele se ajoelhou, ele jejuou, sabe? Ele orou. Ele ficou na presença do Senhor todo esse tempo lutando pelo fôlego de vida, pela sobrevivência daquela criança, sabe? E o Senhor, ele me falava de pessoas que iriam entrar nesse vídeo, ao qual o Senhor vem dizer para você hoje que ainda há um fio, sabe, de vida, ainda há uma esperança de sobrevivência, e que o Senhor, ele vem tocar no meu e no teu coração que precisamos ser como Davi. Precisamos nos colocar na presença do Senhor, sabe? Para aquilo que as nossas mãos já não conseguem fazer, para aquilo que julgamos, sabe? Que o Senhor, ele possa se transformar, que Ele possa salvar. Sabe, Davi, ele sabia que ele tinha errado. E ele conhecia o pouco de Deus, sabe? O suficiente para saber que a justiça vinha da parte do Senhor, a doença sobre aquela criança, devido ao que ele tinha cometido, sabe? Mas mesmo assim, Davi, ele não desistiu, sabe? Mesmo havendo um decreto da parte do Senhor, sabe? Devido a uma palavra que o próprio Davi lançou, que aquele homem deveria ser restituído 4 vezes mais, sabe? E o Senhor, ele entrou com justiça através da mesma palavra que Davi falou, e começou pelo filho daquela mulher, sabe? E Davi, ele sabia que era a justiça de Deus, sabe? A doença sobrecair sobre aquela criança, mas mesmo assim ele decide lutar, e ele se coloca na presença de Deus, sabe? Ele chora, ele jejua, ele ora, ele busca a face do Senhor, sabe? A esperança de que algo vai mudar. E assim o Senhor me mostra pessoas, sabe? Você está vendo algo acabar na tua vida aí, sabe? Algo que você tanto desejou, algo que você tanto amou, algo que você tanto ama, e você está vendo por um fio aí se desmanchando, saindo da tua história, sabe? E talvez hoje você esteja fazendo errado, o Senhor me dizia, porque você está lutando, sabe, sem ter solução e sem ter,
sabe, um sentido para essa tua luta. Você luta sozinho. E o Senhor vem me dizer que Davi, ele se colocou nos pés do Senhor em oração e jejum. Ele se colocou a clamar a Deus para que Deus mudasse aquele decreto sobre a vida daquela criança, daquele filho. E o Senhor vem dizer para mim, para a tua vida hoje, que é preciso nós irmos mais profundo, sabe? Precisamos lutar no mais profundo por aquilo que muitas das vezes está se desmanchando. Muito aquilo que está saindo, tudo bem, aquilo que está saindo das nossas mãos, sabe? Talvez hoje você esteja vendo aquilo de tão precioso, você está vendo por um fio, sabe? Mas você não está lutando da forma errada. Davi, ele era um guerreiro, sabe? Mas ele sabia a posição de cada luta sua, sabe? Ele sabia como ele teria que se posicionar perante a cada luta dele, sabe? Ele tirava da sua espada para guerrear com homens, sabe? Mas quando ele tinha que lutar por algo, sabe, que homens não dariam um jeito, ele se colocou em jejum, se colocou aos pés do Senhor, sabe? E a palavra diz que ele lutou e ele chorou e ele tinha no fundo aquela esperança de que Deus ia mudar aquele decreto sobre a vida daquela criança. E hoje eu venho dizer para você que você precisa ser como Davi, sabe? Não é à toa que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi, ele sabia se posicionar em frente a cada batalha da vida dele. E que hoje você consiga se posicionar em frente a essa batalha, essa tua luta aí. Esse algo teu que você está vendo se escapar. O Senhor me usa muito para dizer de algo que você está perdendo, sabe? De algo que você não está tendo solução, que é algo que você está vendo se acabar e você não está tendo como fazer nada, sabe? É como se o Senhor estivesse te cercando a todos os lados, me usando nessas palavras, sabe? A cada dia uma pregação para dizer para você, você precisa lutar por isso, sabe? Você precisa lutar por essa causa, sabe? Eu vou dizer uma coisa para vocês, que você precisa lutar independente da resposta do Senhor. Irmãos, uma coisa que eu aprendi com Deus na minha caminhada, haverão coisas, sabe, que o Senhor, ele não vai mudar o decreto dele na nossa vida, sabe? Porque são coisas que é preciso ele ter entrado na nossa vida com justiça. E por mais que eu e você sejamos também segundo o coração do Senhor, por mais que o Senhor, ele ame a nossa vida, terão coisas que o Senhor, ele não vai poder impedir, porque o Senhor, ele não pode que a palavra dele caia por terra. Ele é um Deus de justiça, sabe? Vai ter coisas que eu e você vamos clamar a Deus, e vai ter coisas que o Senhor, ele não vai poder fazer nada, ainda que ele queira, porque ele não pode ir contra a palavra, contra o decreto dele, sabe? Porque tem coisas que nós cometemos que o Senhor, ele precisa entrar com justiça, sabe? Por isso que o meu conselho é para você: vigie naquilo que você comete, naquilo que você pratica no teu dia a dia, porque terá coisas que o Senhor, ele vai ter que permitir que aconteça, que se realize, sabe? Que se concretize na nossa vida, ainda que ele derrame lágrimas junto comigo e com você. Isso se chama justiça de Deus. O Senhor, ele vai ter que ser justo sempre, sabe? Ainda que tenha que a justiça ele usar contra mim e contra a tua vida em algo que nós cometemos e que desagradou o coração de Deus, e que foi algo contra o nosso irmão, algo injusto da nossa parte contra o nosso irmão. Aí não adianta nós fazermos campanhas na igreja, não adianta nós jejuarmos e orarmos, quando a justiça do Senhor tiver que chegar na minha e na tua vida. Não há nada que eu e você possa fazer, sabe? Em compensação, temos que seguir o exemplo de Davi, porque sempre nós temos que nos colocar na presença do Senhor, na dúvida se é a justiça ou não, porque ainda que não seja a justiça do Senhor, existe o inimigo lutando para que eu e você também não alcance a vitória, para que as coisas que talvez estejam escapando das nossas mãos seja a obra do inimigo. Terá coisas que é preciso você se colocar na presença de Deus mesmo, sabe? Independente se é a justiça de Deus sobre esse assunto e você vai perder, vamos perder, ou às vezes Deus, ele não é a justiça de Deus, mas é um ataque do inimigo. Independente, nós temos que nos colocar em oração para obtermos essa resposta. E Davi mesmo, ele seguindo Deus, ele sendo segundo o coração de Deus, ele não deixou de praticar o jejum, a oração, a busca incessante a Deus e a busca pelo milagre, sabe? Porque ainda Deus poderia mudar aquela situação na cabeça de Davi, sabe? O que você faria hoje se você não lutasse? Será que você deitaria tua cabeça no travesseiro e dormiria em paz? Falando, por que eu não tentei a grande bênção do Senhor? Por que eu não busquei do Senhor essa bênção? Eu poderia ter resgatado e salvado isso que está se acabando, isso que está morrendo na minha história, sabe? É preciso que eu e você tenhamos essa visão, sabe? Essa visão crescida, sabe? Adulta já,
sabe? Não uma visão infantil que você bate o pé e se Deus não te dá, você sai chorando, você sai blasfemando, você já pensa em desistir de não caminhar mais com Deus. Temos que ser como Davi, termos uma visão aberta ao reagir de Deus, sabe? A justiça de Deus, ela chegará independente se Ele ama, né? Independente do amor do Senhor, a justiça sempre vai prevalecer. Por isso que eu falo para você, pense no que você anda praticando, no que você anda cometendo, para depois você não ficar lutando em vão, orando, jejuando em vão e muitas das vezes ainda culpando Deus por Ele entrar com essa justiça. Davi, ele fez o que era correto, ele buscou de Deus, ele fez a parte dele. Hoje o Senhor vem dizer para você, faça a tua parte, sabe? Busque, ore, jejue, sabe? Porque também houve uma outra situação em que a mesma pessoa se colocou a orar e a chorar na parede e tudo para ele mudou. Por isso que isso que eu estou falando para você, é bíblico que eu estou falando para você. O rei Ezequias, ele chorou mediante ao quê? A uma notícia de morte também. O profeta chegou até ele e falou, tu morrerás, coloque tua casa em ordem, porque você não vai sobreviver, você vai morrer. Sabe, mas ele lutou, ele colocou o seu rosto na parede, começou a chorar e orar e falar com Deus, e Deus mudou o decreto, e Deus acrescentou 15 anos de vida para ele, sabe? O rei Ezequias, ele teve essa experiência com Deus de mudar o decreto do Senhor a respeito daquilo que o Senhor já havia decretado em sua vida. Só que Davi não teve a mesma sorte, mas eis a diferença. Davi tinha cometido algo que desagradou o coração do Senhor, algo que não era justo, sabe, aos olhos do Senhor, algo que não era justo aos olhos de ninguém, quanto mais aos olhos do Senhor. Ele enganou, ele traiu, sabe? Então você precisa estar atento nos teus atos hoje, como você se movimenta nessa terra, nessa tua vida, para que não haja essa justiça, sabe? E o Senhor, ele tem que decretar, sabe? Mas Deus, ele precisa fazer isso, mas ao mesmo tempo que Deus, ele entra com justiça, e tudo aquilo que você busca às vezes e não recebe da parte do Senhor, é porque era a justiça de Deus. Muitas das vezes não era para a tua vida, mas muitas das vezes é porque Deus precisa decretar, executar essa justiça na tua vida. Entenda o que o Senhor está falando para você hoje. Terão coisas na nossa vida que Deus, ele precisa afastar, porque não é para nós, porque vai nos fazer sofrer. Tem coisas que o Senhor, ele precisa tirar de nós, porque é a justiça dele que tem que entrar em algo que nós plantamos e temos que colher, em algo que cometemos, e o Senhor entra com a sua justiça. Mas em compensação, sendo ela qual for a situação, logo em seguida o Senhor, ele vem e recompensa toda dor, todo choro, sabe, toda angústia. Deixa eu recapitular isso aqui, essa parte que eu quero que você guarde no teu coração, essa palavra que o Senhor está falando. Aqui, ó, respondeu Davi, vivendo ainda criança, eu jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Aqui mostra a esperança de Davi ainda em relação à vida dessa criança, sabe? Tem coisas que você ainda tem esperança aí, sabe? Que sobreviva, sabe? Algo que está morrendo, você ainda tem essa esperança que sobreviva. Continue orando, continue jejuando, e a resposta do Senhor vai vir. Ela vai vir em forma como veio para Davi, num decreto final do Senhor, ou ela vai vir numa resposta como veio para o rei Ezequias, sabe? De uma forma ou de outra o Senhor, ele vai responder, sabe? Essa tua oração, esse teu jejum. O que não pode é deixar de buscar a face do Senhor, sabe? Aqui mais embaixo a palavra vai dizer assim, ó: porém agora que é morta, por que jejuarei eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. O Senhor me falava nessa passagem aqui que tem pessoas que as coisas já se passaram e você continua em luto, você continua sofrendo por isso, sabe? Coisas que já se passaram na tua vida, coisas que o Senhor já tirou da tua vida, e você hoje continua no luto, você continua chorando, você continua, sabe, com a tua vida parada porque você não adquiriu, porque você não obteve a resposta esperada. Ou seja, você continua ainda buscando por algo que o Senhor não vai te entregar, sabe, por algo que já é decreto do Senhor, que Ele já colocou um ponto final, sabe, na tua vida. Tem coisas que você continua insistindo, tem coisas que você continua buscando, sabe? E coisas que o Senhor já tirou da tua história, porque o Senhor, Ele tem algo preparado para você,
sabe? Tem pessoas que Deus me falava que o teu luto é constante, que a tua mágoa é constante, que você não perdoa, que você não aceita a realidade até o dia de hoje. O Senhor vem com essa palavra hoje para sarar o teu coração e dizer para você dessa forma, sabe? Você precisa esquecer o que se passou. Você ora, você busca do Senhor, até quando a resposta dele é sim, mas ainda que a resposta dele seja não, se levante, não insista em coisas às vezes que o Senhor não vai te dar, sabe? Mas não porque o Senhor não quer, porque não é para tua vida, ou tem coisas que é preciso que seja da forma que o Senhor coloca para você, sabe? Tem coisas que você precisa prosseguir, sabe? Olhar para frente, parar de ficar olhando para as coisas que se passaram, para dores no teu coração. Hoje o Senhor, ele entra com a cura. Se você permitir que o Senhor te cure, entre com a cura interior dentro de você, que você precisa caminhar. Não precisa você ficar preso em coisas que já se passaram na tua história, sabe? São dores, são coisas que você remói, são mágoas. Você precisa esquecer tudo isso, perdoar e seguir em frente, porque Deus tem algo, sabe, para você. Sabe, Deus, ele não tirou a esposa de Davi, ele só permitiu que Davi pagasse por algo que ele havia cometido. Mas o Senhor não acabou com a história dele, tem coisas aí que vai continuar, sabe? Só que agora é da forma do Senhor, sabe? São coisas aí que você, foi uma interrupção, mas que vai ter continuidade. Mas quem vai continuar dessa vez agora é o Senhor, sabe? É da forma que o Senhor quer que seja, com a bênção do Senhor. Tinha coisas aí que estavam acontecendo e que o Senhor não estava se alegrando. Ele não estava satisfeito com algo aí. Então o Senhor, ele precisa muitas das vezes nos parar em algo que não é da vontade do Senhor, para que só então o Senhor nos ensine, que seria com lágrimas, com dores, com orações, com reconhecimento nosso de erro, para que depois o Senhor prossiga nessa mesma história com você. Só que agora da forma que o Senhor quer, sabe? Você já foi perdoado por Deus. Deus, ele perdoa os teus erros, mas só que o Senhor precisa prosseguir com você, mas depois que ele entra com a justiça em determinadas coisas, sabe? A palavra aqui mais pra frente eu quero ler pra você. E da palavra diz assim, ó: então Davi veio a Betseba, consolou-a e se deitou com ela, e teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. Sabe? Ainda que esse relacionamento lá no começo, sabe, foi de traição, foi contra a vontade do Senhor, ainda que esse relacionamento de Davi não fosse da vontade de Deus, Deus depois abençoou. Mas por que o Senhor abençoou? Porque houve sim um reconhecimento de erro da parte de Davi, houve sim, sabe, uma busca incessante pela resposta de Deus. Houve oração, houve jejum, houve rosto prostrado em terra, houve um coração arrependido da parte de Davi, que é o mais importante. E a palavra diz que o Senhor perdoou Davi, não tirou a vida de Davi, mas permitiu com que a justiça fosse executada sobre aquela história. Mas em compensação, depois Davi foi e se deitou com a sua esposa Betseba e teve novamente um filho, sabe? Ou seja, Deus não interrompeu aquela história com aquela mulher. Tem coisas na tua vida que Deus, ele dará continuidade, sim. Só que dessa vez Deus precisa ser da forma dele, algo sarado, algo sem culpa, algo que você faça de cabeça erguida, sabe? Não algo que você faça às escondidas, não algo que cause dor para mais pessoas. Para Deus prosseguir com algo, tem que ser algo limpo, sabe? Algo honesto, algo com a presença do Senhor, sabe? Essa história aí precisa estar nas mãos do Senhor, precisa estar sendo direcionada corretamente, sem magoar ninguém, sabe? Essa história precisa estar livre de acusações. Essa história precisa estar limpa de acusações. O Senhor me revela neste momento, sabe? É a mesma história, só que dessa vez o Senhor, ele abençoa, porque eis que todas as coisas se passaram, eis que faço novas todas as coisas, com a bênção do Senhor, com a direção do Senhor, com o teu coração contrito e arrependido e disposto a não fazer mais, a não errar mais, sabe? Porque é só dessa forma que o Senhor vai nos permitir prosseguir com isso, com algo que você tanto ama, algo que você tanto desejou ter, algo que você perdeu, mas que o Senhor, ele tem o poder de colocar novamente em suas mãos e falar para você: vai, filho, agora caminha com isso, só que agora caminha nessa mesma direção, só que com a minha bênção, sabe? Com a minha direção de que tudo vai bem, de que não tem mais nada acusando, de que não tem mais nada, sabe? Fazendo essa história ser uma história desonesta, uma história que causa comentários, que causa dor, sabe? Não pode, o que é de Deus não causa dores,
Sabe, o que é de Deus não causa vergonha. O que é de Deus tem a paz, tem a bênção do Senhor, que é a sua paz. Sabe, tem a permissão de Deus. E quando você tem a permissão de Deus, tudo vai bem, porque é Ele que direciona, é Ele que tira os empecilhos, é Ele que nos conduz, é Ele que tira todo atrapalho, sabe? É diferente o que tem a bênção do Senhor do que algo que buscamos fazer nas escondidas, algo que buscamos fazer de qualquer jeito, independente se estamos passando por cima de alguém ou não, independente, sabe, de que se vamos, a nossa intuito é conseguir, independente se estamos magoando, se estamos derramando lágrimas de pessoas. Dessa forma não é da forma do Senhor. O Senhor jamais vai abençoar. O Senhor só vai abençoar essa tua história quando você se colocar realmente num coração arrependido, reconhecer aonde tem um erro aí, sabe, e falar: Deus, agora eu quero caminhar corretamente. Deus, agora eu quero fazer direito. Eu sei, eu aceito o seu decreto, eu aceito ter perdido até aqui, mas daqui em diante eu quero que seja com a sua bênção, com a sua permissão. Sabe, é disso que o Senhor está falando. O Senhor está falando de um guerreiro chamado Davi que lutou a batalha, sabe, a batalha da vida diferente, sabe, do que a batalha lá com as espadas, com outros homens. A batalha é interna, sabe. Tem batalhas minhas e tuas que são internas conosco mesmo. E nessa batalha não existe armas. A única arma que nós temos é o nosso coração arrependido, sabe. A batalha interior é um coração arrependido. Essa é uma revelação que Deus me deu agora, exatamente neste momento, para você guardar no teu coração. A batalha interna é um coração arrependido. A externa podemos até batalhar com homens, lutar, correr atrás, mas a interna é um coração arrependido. Que hoje você mostre para Deus esse teu coração arrependido, ainda que o decreto dele seja executado, a justiça dele seja executada nessa história. Não quer dizer que ela acabou, quer dizer que o Senhor quer colocar algo que está de errado aí em tudo isso. Deus quer consertar. Isso é o conserto do Senhor para a tua história hoje, essa palavra. Deixa Deus mudar aí, deixa Deus trabalhar nisso que não está correto aí, sabe? Deixa Deus fazer na tua vida o que você não pôde fazer até agora, ou o que você não quis fazer. Permita Deus fazer para que essa história tenha continuidade, sabe? E que você alcance estar com essa história aí, mas do jeito que Deus desejou, amém? Vamos orar? Então, luta, busca do Senhor, independente da resposta de Deus. Não se volte contra o teu Deus, porque o teu Deus, ele tem que manter a palavra dele. Às vezes o erro é nosso e o Senhor só entra com a sua justiça, sabe? Mas lute, porque tem um inimigo também lutando contra tudo aquilo que é meu e teu. Mas busque do Senhor e a resposta virá. E independente da resposta de Deus, saiba que se você colocou na mão dele, é ele que vai direcionar, é ele que vai fazer. Mas não tem nada acabado aí. Para de chorar, seca essas lágrimas. Deus, ele vai dar continuidade sim, só que dessa vez da forma correta, sabe? Sem culpa, sabe? Sem injustiças. É isso que o Senhor está dizendo. Tem coisas aí que o Senhor tem que consertar, os lados que estão errados aí, para que você alcance aquilo que você ama, aquilo que você deseja. Davi ficou com ela sim e teve um filho chamado Salomão, que todo mundo conhece, né? Então foi uma bênção, e a palavra diz que Deus amou Salomão, sabe? Não que Deus não tenha amado aquela outra criança, mas Deus precisava entrar com justiça, sabe? Mas ele ama você e ama tudo que ele te entrega, mas precisa estar debaixo da vontade dele e da bênção dele da forma correta, amém? Deus, eu coloco cada um que está aqui na sua presença nessa tarde, Pai, nesse cenário lindo ao qual tudo aqui, Pai, nos conduz, Pai, a ter certeza cada vez mais que o Senhor está no controle, o carinho que o Senhor tem pelas nossas vidas, e que o Senhor tem tudo de bom preparado para mim e para todo aquele que está aqui, Pai, assistindo, que temos todas as bênçãos do Senhor aí nas suas mãos, só que muitas das vezes não agimos e não nos movimentamos corretamente, Pai, para que elas cheguem nas nossas mãos. Então, Pai, nesse momento, Pai, que o Senhor possa direcionar cada um, Pai, que o Senhor possa colocar no coração, Pai, que tem coisas que é o trabalhar do Senhor na nossa vida. Pai, coloca no coração que nem isso que ele está vivendo, Pai, que parece ser o fim, Pai, mas que não, que é só o recomeço de algo que o Senhor quer que seja correto, é só o recomeço de algo, Pai, que o Senhor desejou e que o Senhor sonhou, mas que precisa ser da forma correta. Que o Senhor venha, Pai, e traga esse acalento para o coração. Que o Senhor venha e levante essas pessoas fortemente como Davi, que sabia se posicionar numa luta. A luta interna, Pai, ajuda o teu filho nessa luta interna, ao qual ele tem que sim se arrepender, ele tem que sim escolher viver debaixo da
tua vontade como Davi. Davi secou aquelas lágrimas quando ele viu aquela criança morta, porque ele sabia que tudo que ele podia ter feito, ele já fez. E que quando entrega nas suas mãos, quem decide é o Senhor. E ainda que essas coisas não cheguem até nossas mãos, devemos saber que é o Senhor que direcionou, porque o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor é o Deus da nossa vida, o Senhor é o Deus da justiça em nossa vida. Que na vida de cada filho, cada filha que aqui está, Senhor, que o Senhor venha, Pai, a trabalhar da mesma forma que trabalhou na vida de Davi. E que o Senhor possa, sim, Pai, dar continuidade para tudo isso que eles julgam já ter morrido. Dar continuidade para tudo isso, Pai, que talvez estava sendo conduzido da forma errada. E que a partir de hoje, se eles entregarem suas mãos, se prostrarem a seus pés e mostrarem arrependimento, tudo dará certo e tudo será encaminhado pelas suas mãos. E tudo aquilo que teu filho e tua filha julga que tinha acabado, que já tinha morrido, que o Senhor venha mostrar que não, que é só um recomeço. É só um recomeço para algo agora verdadeiro, para algo que vai trazer paz e felicidade para ele e para ela, para o teu filho e para tua filha que aqui está. Não tem nada morto aí, não tem nada acabado. O Senhor só colocou uma vírgula aí, ó, uma vírgula que simboliza uma parada, porque precisava ser consertado algo aí. Amém? Mas que você vai viver e você vai ser muito feliz, sabe? E o Senhor vai amar muito a tua bênção, tudo aquilo que o Senhor vai abençoar e é da parte do Senhor. É o Senhor amando, é o Senhor te entregando, é o Senhor andando junto com vocês aí nessa caminhada. Amém? Eu declaro isso pra tua vida. Não tem nada acabado aí, sabe? Só tem algo aí que o Senhor precisa consertar para que siga aí na paz, para que siga corretamente, amém? E você vai ser feliz, sim. Sabe, isso daí que você tem no teu coração, Deus vai te entregar, sim. Só que agora da forma correta, amém? Vai voltar pra tua história. E vai ser da forma que o Senhor quer, não da forma que você quer, amém? Mas não tem nada acabado aí, essa é a palavra que Deus coloca aqui. É como se Deus falasse assim: Davi, tua história não acabou. É só a forma que você estava conduzindo que estava errado. Mas eu vou continuar a história junto contigo agora. E você vai conseguir, amém? E eu encerro aqui em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém?